sol ele dá muita energia para a gente, né? Então, vamos agradecer por ele, né? Mesmo no calorão. Eu vou iniciar então aqui esse nosso encontro, nosso estudo, lendo o item 143 do livro Linha de Luz, de título Cartas Espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia. Lede a vós também. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os ciclos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico e restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais não mais diretas, mas são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários, para necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um tempo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos, em cada mensagem do plano superior, a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Vamos então agora fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos benfeitores dessa casa, que estão aqui no trabalho, nos auxiliando, nos curando, nos tratando. Pedir pela nossa irmã Helena, que ela seja inspirada no estudo que ela vai nos transmitir agora nesse momento, que nós possamos estar de ouvidos e de corações abertos para essa mensagem. Obrigada, Pai. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã de domingo. Graças a Deus já damos preferência, não é fácil, domingo de manhã, dá preferência para poder utilizar uma parte do nosso tempo para poder fazer como os subsídios de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo.
vossos males é a falta das leituras das cartas evangélicas. Eu acho só uma advertência extremamente importante, porque ele não diz que grande parte dos nossos males é a falta da postura, da prática da lição de Jesus. Ele diz que é das leituras. Então, um passo à frente do que a gente iria conseguir. Se ele fala da prática, já não estamos ainda falando conosco. Então, eles são espíritos superiores e benfeitores, então eles sabem exatamente o que nos fala, qual é o espaço que a gente realmente pode atender aquela demanda das advertências. Então, atender e ler, a gente pode. A gente não lê tantas coisas, né? Então ele diz que, olha só o que ele fala que grande parte dos nossos males é a falta das leituras das cartas evangélicas. Em relação a isso, a gente está inaugurando lá no CELD, TV CELD é essas aulas que você faz online. Então, além de todas as outras presenciais, então, já existe o Memória Suicida, já é estudado online. E nós inauguramos esse mês agora de fevereiro o estudo do Evangelho de Jesus na visão espírita. Menina, foi uma dificuldade. Olha que uma casa, como todas as casas são estruturadas, uma casa com uma estrutura grande, boa, mas foi uma dificuldade. Você não tem ideia. Pessoas tiveram crise de ter que sabotar. Sabotar assim, na inocência, marcou um compromisso de abrir um link, a pessoa que abriu o link. Não ia ser funcionário, não, deixa que eu abro, eu deixei. Aí a gente vai aprendendo. Mas os outros não aconteceu isso. Tudo fluiu com muita harmonia. Então, não é fácil ler as cartas evangélicas. Aquele a nossa que é do Novo Testamento, né? Normalmente está dentro da Bíblia, e fica na estante, é muito difícil a gente pegar. Mas eu tenho um pequenininho que é só o Evangelho. Então pode ser tudo. Eu tenho um computador, eu tenho um celular. Antigamente, fazendo palestra na casa espírita, se você pegasse o celular, era feio pra caramba, agora é chique. Eu me lembro disso, menina, você, na hora da palestra, você estava com o celular. Não, gente, eu estava com o conteúdo, tem que justificar. Então agora todo mundo é normal, porque avanço, progresso, está certo. Mas mesmo que você tenha as cartas evangélicas aqui, você pode ver tudo. O WhatsApp, o TikTok, mas pegar para ler, a gente ainda não tem maturidade do senso moral para fazer isso. Aquela parte que está lá no livro dos Espíritos, a escala espírita, né? O espírito da terceira ordem, primeira classe, da segunda ordem, aí vem aquelas numerações todas com uma classificação de postura, não tem lá? Então a gente está incluindo num deles lá, e a gente não vai fazer sobre isso, depois que a gente tem uma lida, que caracteriza isso. O que a gente tem que fazer, a gente não faz, é aquilo que a gente não precisa fazer, a gente faz. Essa que é a grande questão. Por quê? Porque a da nossa falta ainda de maturidade do senso moral transcendente. A gente faz o que é de personalidade, o que é comum à sociedade encarnada, que diz a personalidade, fazer. A gente absorve com facilidade. Tá certo, se a gente progredir, ser o homem do mundo, está no Evangelho, o homem do mundo, tem que ser o homem do mundo. Porém, tem o capítulo 17, que é ser de perfeito. Então, o ser perfeito, que é um projeto, é um programa instituído por Jesus, há mais de 2000 anos, que é a Boa Nova, que não tem jeito, ele é inerente ao espírito, princípio inteligente que somos nós, perfectíveis, que saímos da mão de Deus para progredir. Então, o programa tem constado na gente. Você tem que progredir, você tem que evoluir. Não tem jeito. Só que existem regras para fazer isso. Eu posso fazer isso agora, junto com o grupo que eu estou encarnado, ou eu posso, inclusive, me transferir para um outro planeta, que é o degredo,
sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. O degredo no planeta Terra, a situação que está agora no degredo, é para ir para um planeta onde tudo está ainda. Sabe a pintura do Mestre? Já tinha artista lá, mas estava na Terra. Aí a gente escolhe. A gente já está com. É a tecnologia boa, né? O progresso é bom, só que ele tem regras para ser seguido. Ele tem regras enquanto você está encarnado, e tem a regra depois que você sai desse círculo compulsório de você ter que fazer, porque tem, que é da lei divina. Pode não fazer porque é do livre-arbítrio, mas um dia vai ter que fazer. Então você pode atrasar o fazer, mas um dia você vai ter que fazer. O atrasar o fazer vai gerar sofrimento. Então, na verdade, o tema de hoje, que é a indulgência no nosso dia a dia, ela tem muito a ver com essa questão da aflição, né? Por que eu sou indulgente? Eu tenho noção do que é ser indulgente? A indulgência tem a ver com o quê? Como tem a ver com várias coisas? Vamos pegar uma coisinha. A intolerância. Eu já parei para pensar, observar o quanto eu sou intolerante a algumas coisas, ou eu penso que não sou, porque eu não conheço todos os matizes da intolerância. Porque a casa espírita é assim, ela não vai falar para a gente aquilo que o mundo fala. O que o mundo fala? A ciência oficial fala, por exemplo, que nós somos fruto da genética. Não é? É isso que a ciência oficial fala. Aí fica assim, mas ela é preguiçosa, ela procrastina porque a avó, a mãe, porque é família. Então, isso aí é uma ditadura da genética. Há mais de 70 anos, André Luiz, eu também posso citar aqui Kardec na Gênese, já dizia que nós não somos frutos, nossas atitudes não é fruto exclusivamente da genética. Aí você vai lá em Evolução em Dois Mundos, ele vem falando, não vou citar aqui, que é tão gostoso que ele fala, mas ele já vem dizendo que existe outros fatores, estou falando aí de genética mesmo, tá? Aí agora existe um estudo que não se estuda tanto nas faculdades, nem no segundo grau, mas que já está assim, sendo muito relevante, que é uma coisa chamada hipergenética. Hipergenética. E hipergenética é o meio alterando o gene. Então, só isso. A epigenética é um estudo, o meio altera o gene. Muito bem. Já falou André Luiz, já falava Kardec lá na Gênesis, isso aí já é antigo. É um antigo que as pessoas não entendem, por exemplo, um bem antigo em relação a isso. Jesus, a genealogia de Jesus é de Davi. Não vou falar que eles não estudam, não. Porém, o perfil da genealogia de Jesus, eles eram mentirosos, eles eram, não vou nem citar tudo, vou ficar só com mentira, tá? A família, a descendência de Jesus. Muito bem. Se você fizer um levantamento de todos os estudos, não todos, mas a maioria dos estudos que fala da genealogia de Jesus, que é Mateus, capítulo 17, é onde tem mesmo aquele foco da genealogia de Jesus, está falando de genética. Porque Jesus é descendente de Davi, porque Jesus, quer dizer, quando você vai analisar comportamentalmente, Jesus não tem nada a ver com a genética. Tem nada a ver. Por quê? Por causa da epigenética, que hoje em dia a ciência está estudando. Mas há quantos séculos as mensagens espirituais já vem dizendo que Jesus, ele transcende, por outras palavras, todo o comportamental da família. Já vem dizendo isso. Antigamente tinha aquela luta danada de eu não queria nem falar da questão de Jesus ser do Espírito Santo. Isso, hoje em dia nós temos figuração em vitro. Hoje em dia a gente tem uma série de fatores que lá atrás pode ter acontecido sim, que agora a ciência está provando. Então, isso aí é para a gente estar vendo que a nossa vã sabedoria, no sentido do período que nós estamos encarnados, a gente precisa estar vendo outros olhares. E outros olhares foi com Jesus, três grandes momentos
que a humanidade teve? A mensagem encrostada no planeta, enquanto programa de Moisés, a gente não pode negar isso, né? A questão, uma ideia só que foi favorável. Ele tinha 613 leis que eram apenas administrativas, mas a ideia de Deus único fechou para que o Henrique, com aquela parte judaica, fosse suficiente para avançar a humanidade. A ideia de Deus único, que as outras tudo eram leis administrativas. Muito bem. Depois veio Jesus trazendo a ideia de Deus Pai. Só que Jesus, enquanto governador do planeta, olha o processo extremo de indulgência. Está lá Emmanuel falando. Uma pleia de espíritos puros se organizaram para fazer a gênese do planeta Terra. Então Jesus é acima de espírito puro, porque ele é o Messias. Faz curso até de espírito puro, depois você vai ser Messias. O Messias são criadores de mundos. É o caso de Jesus, que não é governador só do planeta Terra. Tem umas mensagens lá na revista Espírita, abril de março de 1858, o lançamento mesmo da revista Espírita. Então tem comunicação de espíritos de Júpiter. Já leram isso? As comunicações de espíritos de Júpiter? Leiam. São 84 perguntas que Kardec faz. Começou perguntando, você é da onde? De que área do planeta Terra você é? Ele não sou do planeta Terra. Aí o espírito vai se identificando, ele fala, bom, nós temos São Luís, que também já tinha identificado como habitante de Júpiter, é o benfeitor da Sociedade Espírita Parisiense. Nós temos São Luís, que também se identifica como habitante de Júpiter. Você, o que você foi, pessoal? São Luís foi rei. O que você foi? Quando foi no planeta Terra, sua última encarnação foi. O que você foi? Olha a resposta do espírito. Uma amorável dona de casa. O mundo valoriza a amorável dona de casa? Ainda não. No passado, então, nem alma a gente tinha. Então, aquele espírito não foi uma dona de casa. Amorável, era a palavra, amorável. Indulgência. Então, aí ele vem dando várias, vocês leem lá, vem dando várias informações sobre a natureza do planeta Júpiter. Então, uma informação que nos interessa agora. Ela, quando vem, aqui na Terra nós temos como modelo Jesus, e aí? O mesmo Jesus. Isso é uma joia. Ele é o governador do sistema solar. Então, num determinado momento, que foi a manjedoura, anteriormente, ele envia no projeto dele vários profetas, vários ministros dele, para no momento certo ele trazer o conteúdo adequado à mentalidade do planeta. Mas no momento de trazer a boa nova, ele vem. E na boa nova, a tônica da boa nova é a indulgência. No livro A Boa Nova de Humberto de Campos, ele tem a lição 11, Sermão do Monte. Então estava lá, vocês também procurem, ele lembra eu falei do Vicente de Paula, grande parte dos vossos males e a falta das leituras evangélicas, e lá essa lição que vai remeter vocês ao Sermão do Monte. Então estava lá Levi, que estava reclamando. Eu vou contextualizar para não precisar ler, tá? Pode ser? Então estava lá Levi, reclamão, estava na questão do livro dos Espíritos 15, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Uns provam, outros expiações. Aqueles que têm por prova, mas não murmura, avança no progresso. E o que murmuram se atrasam. Então a palavra reclamação, queixas, excessos, né? Não é requisição não, né? Reclamação. Ele fala murmuração que são espíritos bondosos, a gente já falaria outras coisas, né? Então essa pessoa que reclama de tudo, não posso, não quero, não dá. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, o Levi, ele murmurava. Por que ele murmurava? Porque a multidão estava procurando. Então, procurava André, procurava Felipe, procurava também o Levi. E Levi reclamou: o que vocês querem aqui? Ele, nós viemos porque o Cristo disse que nós poderíamos colaborar com o reino dos céus. Mateus fala reino dos céus, Jesus fala reino de Deus.
Então nós estamos aqui prontos para colaborar. A gente pode colaborar. E olha a resposta de Mateus, de Levi. Por enquanto não é Levi. Olha a resposta de Levi. Ele se revolta daqueles indivíduos atacando a casa dele, estão me incomodando, o que vocês querem aqui? Aí ele se dirige àqueles três, ele diz assim: Levi, que poderás realizar, Lissandro, aleijado como és? E tu, Aquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? Pafos, pelo amor de Deus, né, Pafos? Acaso edificarias alguma coisa para as suas atuais aflições? Ele sai muito triste, muito assim, impossível. Ainda tentou ponderar: o Cristo prometeu que nós poderíamos também. Vocês não têm os pescadores junto de vocês? Aí ele viu: opa, Pedro pescador, e todos eles também sofrendo aflições da vida natural, vicissitudes naturais de vida. Ele falou: bom, tudo bem, nós temos alguns pescadores, porém nós todos muito fortes, todos muito eleitos, usa a palavra eleito. Vocês não, vocês são miseráveis. Aí, passado algum tempo, ele sai. Isso é triste, baixa. Um deles fala assim, Pafos fala assim: olha só, Jesus não falou, com quem a gente vai ficar? Vamos ficar com ele ou vamos ficar com a palavra de Jesus? Olha que lição, gente. Humberto de Campos fala isso, né? Ficaremos com Cristo, ficaremos com a palavra de Levi. É o nosso dia a dia. Com quem a gente fica? Quem é o nosso modelo em guia? Questão 625 livros. Às vezes a gente não identifica quem é realmente o nosso modelo, porque a gente não lê as ideias do nosso modelo. A gente ouve falar. A gente vê escrito, mas não cai dentro para aprofundar aquelas ideias. Aí ele fala, todos os três falam assim: não, vamos ficar com Cristo. Olha, hoje à noite ele está aí programado para ele falar novamente. Aí, Levi na casa que ficou, chegou Jesus, chegou André, chegou mais três. Aí o Levi lá se lembrando: Senhor, acabou de acontecer uma coisa muito interessante aqui. Aí José mesmo botou a mão no ombro dele. Humberto, tem um detalhe aí, você sabe, botou a mão assim no ombro dele, quer dizer, amigo, né? Botou a mão no ombro dele. O que foi, Levi? Olha, acabei de expulsar fulano, ciclano. Aí relata aquilo tudo, não é mais relata aquilo tudo novamente. Agora você vê que audácia, eles querem participar do reino de Deus. Da boa nova, que é o reino de Deus, boa nova do Deus. Eles querem participar. Sabe o que eu fiz? Aí relatou tudo aquilo que tu falou. Lá na lição ele relata tudo aquilo que tu falou. Jesus olha para ele, bota novamente a mão dele, olha profundamente nos olhos dele e fala: Levi, o reino de Deus está programado para quem? Você falou? Ele falou: para os eleitos. Ele usou novamente a palavra para os eleitos, para os fortes, para os que têm diploma, para os que têm dinheiro, para os que são bonitos, para os que sabem se posicionar com a fala. Aí ele fala: pois é, não é a programação do nosso Pai. A programação do nosso Pai é para que o reino de Deus penetre no coração das pessoas. No coração. Não na forma, não na aparência. Aí já a gente já analisando. Não, o que ela tem para demonstrar, mas como ela sente. Aí ele vem me matando assim: você já pensou se o reino fosse programado para aqueles que fazem as guerras, que chegam nas cidades, balançando, eles um termo lá, aqueles que balançando os brangandãs de metal, jogando as armas no chão, oprimindo todo mundo, exibindo os escravos. Aí ele vem relatando assim, o que é aquele homem do mundo que a gente acha que é o nosso modelo. Que a gente acha, por exemplo, que vai acabar com tudo. Que a gente acha, por exemplo, que aquilo que ele diz que vai fazer, a gente temerosamente acredita. Aí Jesus termina o discurso, o diálogo dele, dizendo: Mateus, quem manda no mundo é Deus.
Aí termina com essa frase pequena: quem manda no mundo é Deus. Falando assim, pode ser que eu não esteja conseguindo passar para vocês a importância e a profundidade disso, porque quando você pega isso, coloca no seu dia a dia, na indisciplina, na invigilância, qualquer situação que te amedronte, você esquece de quem manda no mundo é Deus. Qualquer situação que coloque você em frente à diversidade, que é a lei divina, a diversidade. Por quê? Por que nós estamos acostumados para sermos indulgentes no dia a dia? Com os iguais. Com uma situação que eu já estou acostumada, aí eu sou indulgente. Qualquer situação que me tire desse espaço e me coloque com alguém que não está acostumado, que eu não identifico como um igual meu, o que eu faço? Eu discrimino. Eu já não tenho a tolerância, não é da fala, é do sentimento. Eu posso falar que vou permitir, falar que existe igualdade, mas na hora da postura eu separo os meus iguais e deixo aquela pessoa ali sozinha. Eu só dou chance na casa espírita para aquele núcleo. No caso de vocês não. Somos nós lá do céu. Eu só dou chance para aquele núcleo. Aquele núcleo. Por quê? Porque já acostumei com ele. Então, qualquer coisa que sinalize diversidade, eu já estranho. Então, para isso, o que quer dizer? Como faz isso? Existe técnica. É a técnica que Jesus trouxe para a gente. Aí, assim que ele passou essa lição para Levi, Mateus, que é o mesmo, ele começou, eles se retiraram, aí ele começou o reino de Deus. A falar no sermão do monte, como ele começou, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe por quê? Porque para os judeus, pobre de espírito era assim. Qualquer pessoa que tivesse um nariz torto era pobre de espírito, era muito preocupado com a aparência. Se tivesse um nariz torto, era pobre de espírito. Se tivesse qualquer situação diferente, era pobre de espírito. Então, para eles, pobre de espírito é quem era na sociedade inferior. Como é que Jesus começa as bem-aventuranças? Felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, que eram na sociedade considerado inferior. Aí Jesus eleva o que na sociedade era inferior como feliz, como bem-aventurança. Porque as nossas aflições, que são causadas pelos nossos vícios, pelas nossas teimosias, pelas nossas ainda incrustação de ideias cristalizadas, não dá para fazer diferente, eu só faço dessa forma, eu só uso isso, só dá certo assim, incrustação de ideia, né? Aí o novo, que vai trazer progresso, eu rejeito. Por quê? Porque eu não estou acostumado com aquela postura, com aquele jeito. Então, esse sofrimento não é bem-aventurado. Esse sofrimento, ele não é para ser consolado. Porque o sofrimento é bem-aventurado os que sofrem, não é? Não todos os sofrimentos. Aquele sofrimento que é fruto de vícios e incrustação, ele é para ser educado, não consolado. Qual é o que é para ser consolado? Aquele sofrimento que não é causado por você, aquele sofrimento que é causado, questão 115 do Espírito. Provas e expiações. Aquele que você está nessa existência é resgatando. Por quê? É os 3 pilares da justiça divina. Quais são os 3 pilares da justiça divina? Arrependimento. Para passar por um processo de expiação, você antes tem que arrepender. Não é aquele arrependimento da boca para fora, verniz social, não. É aquele que você muda a tua postura. A gente não está mais na fase aqui de ver palavra por palavra, não. Né? Sendo espírita já é mergulho mais profundo. Então, arrependimento, esse que a gente fala, não, é aquele que você se arrepende, identifica aonde está o teu erro. Já viu como é difícil identificar uma inveja que a gente tem dores? Nossa, a gente dá outro nome, mas a palavra inveja a gente não dá, a gente dá orgulho, parece até que orgulho. A gente dá o egoísmo a gente dá não. Agora, não, o meu problema é ali, eu estou com inveja para fulano. Não precisa falar para ninguém, é para você.
Aí você vai fazer o quê? Vai mudar a postura. Como mudar a postura? Usando a oração. Por isso que Paleno Júnior, leia um livro chamado A Prece, de Paleno Júnior. Tem lá no miolo do livro, ele vem falando na oração, como fazer uma oração eficaz. Ele fala para mim eficaz. Aí ele dá passo a passo. Primeiro ele fala, tem que aquietar a mente. Depois tem que fiscalizar o pensamento. Ele fala uma outra coisa que eu esqueci. Então, é um processo. Esse processo na oração para ser eficaz não é aquele processo daquela oração do passado. Como é do passado? Acorda e faça prece. Ou então na hora da comida, ou então na hora de dormir. Ou então assim, e você não faz prece para comer não, na hora da comida? Eu faço, me parece. Mas é para aparecer? Mas a gente tem que ter cuidado, porque isso o outro toca na gente. Aí você, será que eu deveria mostrar? Isso não é a mensagem de Jesus, isso não é o reino de Deus. Agora, aprender a aquietar-se, tranquilizar-se, fiscalizar o pensamento. Leandro Eli, Pronunciado do Xingador, capítulo 24. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Leia para vocês verem, gente. Ele fala lá, até para a gente ter cuidado com as leituras de jornais. Na época era jornal, né? Hoje em dia ele falaria, cuidado com o TikTok, cuidado com o WhatsApp, mas usam, porque ele era extremamente progressista. Usem. Kardec usaria o WhatsApp, usaria os links para fazer discurso, estudo, óbvio. Ele usava a coisa mais moderna que tinha na época, que era as revistas. O Livro dos Espíritos foi lançado em abril de 57. A Revista Espírita foi lançada em janeiro de 58, um ano antes. Ele estava lançando a primeira edição da Revista Espírita. Então, imagina a quantidade de movimento de trabalho que Kardec não fez, tudo na munheca. Tudo na munheca. Hoje em dia a gente faz aqui, ó. Olha aqui, quando a gente quer, Kardec ia adorar isso, ó. Não, é sério. Ele ia ficar fascinado com isso, ó. Você tira aqui, ó, uma foto, faz assim, qualquer celular, tá? Aperta. Ó, aperta, ó, copia e joga para onde você quiser. Todo mundo conhece isso, né? Então, gente, Kardec escrevia na munheca, não sei quantas mil palavras, analisadas e refletidas. Não é o copiar e colar, não. Mas já tá bom copiar e colar. Já tá bom. Porque a gente vai acostumando com aquele texto, não vai? Aí depois você vê o outro e faz paralelo, aí a gente vai evoluindo. Então, Kardec com certeza usaria esse mecanismo aqui do celular. Por quê? É da lei do progresso. É da lei. Quando se fala hoje em dia em Deus imanente, Deus transcendente, você sabe o que é isso? Deus imanente e Deus transcendente? Eu falo assim, Deus dentro da gente. Mas Deus dentro da gente, perfeito professor, por que Deus está dentro da gente? Vocês sabem a explicação para isso? Sabe onde está a explicação para isso? Eu achei fabuloso, não sei você. A Gênesis capítulo 2, do item 20 ao 24. Olha o que Kardec fala sobre isso. Ele diz assim, o fluido cósmico universal, isso tem a ver com indulgência? Vocês vão ver que tem. O fluido cósmico universal não é o veículo do pensamento? Meu som chega a vocês por causa do ar, não é isso? O pensamento, o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal. Isso já está amarrado na cabeça do espírita, não está? Então ele diz o seguinte, sabe o que é Deus dentro? Kardec falando. É o seguinte, como o fluido cósmico universal é o hálito divino, e André Luiz depois me falando também, né? É o hálito divino, então todo o universo está imontado, o universo do hálito divino, da emanação, da irradiação divina. Tem um livro de Paleno Júnior, está enjoado esse assunto. Tem um livro de Paleno Júnior que é Trânsito Júnior, que ele vem falando sobre rastreamento psíquico. Vocês vão ver o link que vai ter com esse negócio de Kardec. Como o fluido cósmico universal, ele emana o universo, e nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como o peixe no mar. A água envolve o peixe, ele respira da água, não é só envolver.
Então nós estamos mergulhados no fruto cósmico universal e nós respiramos o fruto cósmico universal. Está amarrado isso? Isso já é um conceito amarrado para vocês? Então cuidado com o pensamento. Por quê? O nosso pensamento, milésimo de segundo, está na Gênesis capítulo 14, item 15, e milésimo de segundo você aciona o fruto cósmico universal. E lá, na Gênesis, ele diz o seguinte, que os espíritos se comunicam por imagens. Então você emite, por cada ideoplastia do pensamento, você emite a imagem do que você quer, para onde? O fruto cósmico universal. E ele rastreia o universo. Vai depender da força que você tem de impulsionar, mas ele vai. Aí Kardec diz que os pensamentos dos espíritos, eles se cruzam, mas não se misturam. Sabe sintonia? Vai cruzar, por causa do fluido cósmico universal. Então estamos aqui, os nossos pensamentos estão cruzando aqui, nessa ambiência, que quem vai levar isso é o fluido cósmico universal, aqui para acessar e para o universo. Muito bem. Nessa questão de cruzar, mas não se misturar, vai cruzar de espírito para espírito, que quem é o ser inteligente do universo? Não é o espírito? E a inteligência suprema? Deus. E causa primária de todas as coisas. Então tem diferença, não tem? Porém, aquele material não vem de Deus. Então, quando você aciona, primeiro quem você aciona? Acionou o pensamento, vai acionar o fluido cósmico universal. Vai ser levado primeiro para quem? Deus. Eu enrolei o que eu quis dizer? Não, porque o veículo é o fluido cósmico universal. Então, o primeiro que você vai acionar é Deus. Certo? Mateus capítulo 17. Não tem um fio de cabelo na cabeça que caia que Deus não sabe. Que explicação é essa? Fluido cósmico universal. A Deus vai perceber todos os pensamentos de todas as criaturas do universo. E mais um com o outro. Então, ela vai sentir também. Ela pode não decodificar. Mas, dependendo se o ouvinte estiver olhando para ela, fizer qualquer julgamento, ela vai sentir. Ela não vai saber de onde vem e para onde vai. Mas na hora de agir comigo, ela já vai vir com indiferença, sem saber, porque o pensamento, a imagem acionou ela. Isso é o nosso dia a dia. Se nós não tivermos indulgência, contrário de indulgência, julgamentos, não estamos falando a fala, estamos falando de Leon, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Então a gente acha que o nosso pensamento, como ninguém vê, pode pensar o que quiser. Poder pode, mas isso tem um preço. Sabe aquelas doencinhas? Aquela depressãozinha, aquelas coisinhas assim, né? Uma faringitinha, uma dorzinha aqui assim, né? Umas coisas que não dão certo, umas coisas que, né? Isso é fato. Tem origem em você. Aonde? Naquilo que você pensou, às vezes, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era adulto e ontem. Aí faz o quê? Uma égora. Sabe aquela coisa de égora que você fala por aí? Por quê? A gente irradia, que o André chama de túnica eletromagnética, e tudo que a gente pensa fica em forma de imagem ao nosso redor. Dependendo do poder de pensar, assim, tem uma raiva de fulana, que dá mesmo, né? A questão não é isso, não é esse sentimento que é natural, é perceber, peraí, o que vai acontecer? A primeira que vai ser afetada será eu, vai sair de mim, vai ficar em torno da minha túnica eletromagnética, que é o campo vibracional, vai formar boneco de gelo, de gesso, de tão denso que vai ficar, que é a materialização do pensamento. Não pensa que materializar o pensamento é só o espírito que está aparecendo. A gente materializa. Aonde eu vou, eu levo quem eu sou. Por isso que tem pessoas que não sabem por quê, não está bem, não está mal, mas é fruto sempre do que eu tenho ao meu redor. Então eu tenho que ter muito cuidado. Então o que é? Fiscalizar o pensamento. A melhor forma para fazer isso é através do processo da oração. Não precisa se ajoelhar, não precisa ficar com cara de transe, nada disso. É o pensamento acionando rápido. Começa com o quê? Ih, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Não precisa fazer gesto
Deus, ainda sou assim, julgamento, aquelas coisas. A listinha vocês fazem. Meu Deus, o pensamento vai ficar ao meu redor. Aquilo que eu estou julgando dele vai ficar aí. Aí eu vou sintonizando com outras pessoas. Mas eu vou sintonizando com aquilo que eu julguei dele. Então tem que ser santa? Não existe santidade. Existe uma casa de São Vicente de Paula, né? Desculpa, São Francisco de Assis. Lembra de São Francisco de Assis, que na verdade ele se afastou do pai? No final ele se arrependeu disso, não foi? Essa história, né? Foi uma postura engraçada do espírito evoluído daquele, mas ele não era Jesus. É isso que a gente tem que entender. Uma coisa é o espírito até puro, mas não é Jesus. Porque o único que não erra no planeta Terra é Jesus. Concordam com isso? Não pensa que isso é fanatismo religioso, não, né? Isso é grau evolutivo das almas. Sabe quem já dizia isso? Os celtas. Espírito vindo de outro planeta, eles já tinham essas ideias que existia, ele iria vir para o planeta o Messias, não falava que a palavra Messias não, outra palavra complicada, e que nunca erraria, que não teria postura de erro. Então a gente está há mais de 2.000 anos entendendo que seguir o modelo não é não errar, não é ser anjo, não é ser aquilo que você não é. É fiscalizar aquilo que você é. Para quê? Para errar menos. Para não ter com o outro aquilo que você não gostaria de ter com você, porque senão vai ficar impregnado em você. É o nosso dia a dia. É a indulgência com o quê? Com a diversidade. Diversidade aqui, gente, não é as ideologias doidas pela vida, não. Diversidade aqui é lei divina. Tudo no universo, se você for no lugar, pedir me veio na cabeça agora, não quer que de peixe que aconteceu comigo antes. Eu não uso as outras carnes, mas uso peixe. Não me pediram qual peixe você quer. Caraca, eu não sei. Não sabia escolher. Era tanta diversidade. Se a gente for para as plantas, se a gente for para as outras áreas da natureza, olha a diversidade. Porém, a grande questão é a nossa intolerância com aquilo que não sou eu. O outro não pode ser você, e você não pode ser o outro. Então esquece a questão de igualar. Não vai igualar. Todos nós saímos da mão de Deus simples e ignorantes e único. Não tem como explicar isso. Porque isso faz parte do quê? Do Ser Supremo. Da inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, todas as outras coisas é secundário. O que é primeiro é a lei divina, que está onde? Na nossa própria consciência. Mas ela precisa ser desenvolvida, trabalhada. Então, Kardec, para a gente estar encerrando, foi quanto tempo? Pensei que já estava encerrando. Kardec, com aquela questão de Jesus pedir seu interesse, ele fala, será que está lá no capítulo 27 do Evangelho, no item 7? O item 6 ele começa a refletir, será que Jesus, o que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele faz ali um questionamento ainda, ele já voltou, porque o capítulo 27 e 28 do Evangelho, a primeira edição do Evangelho, não tinha esses dois capítulos. São cartas, são comunicações, são matérias, assim, artigos que ele lançava e as pessoas começaram a dar retorno. Então fez tanto sucesso, foram tantos pedidos para ele continuar com esse assunto. Poxa, que interessante isso. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquele conteúdo e a partir da segunda edição do Evangelho, ele fez o capítulo 27 e 28. Essa é maravilhoso, né? O capítulo 27 e 28 do Evangelho. Aí, lá no 27, ele vem fazendo esse questionamento, que na religião espírita, o questionamento é maior, ele resumiu. O que será que Jesus estava querendo dizer com tudo que pedis em oração recebereis? Pedis e obtereis. Aí ele resume com pedis e obtereis. Na 6 ele questiona isso, aí na 7 ele não fala assim, mas mais ou menos assim. Eu acho que é o seguinte,
ele, o item 7, mas o item 7 já começa assim. Bom, eu acho que é o seguinte: se você pedir com perseverança, ele começa a usar algumas palavras, olha só, olha a importância das palavras. Se você pedir com perseverança, não é só pedir, né? Uma coisa é pedir, outra coisa é perseverar, não é? Porque não chega um momento que você, estou cansada, quanto mais eu rezo, mais oração me aparece, parece que tudo está pior. Aí você já começa a desistir. Então cuidado, é com perseverança. Se você pedir com perseverança, inexoravelmente Deus vai dar. Olha o que Kardec fala, gente. Se pedir com perseverança, Deus vai conceder. Na edição do céu, a palavra é conceder. Deus vai conceder se você pedir com perseverança. Mas o que vocês acham que Deus vai conceder? Que Kardec colocou? Só uma pessoa, pelo menos. O que você acha que Deus vai conceder? Aquilo que você merece. Então vamos lá. Vai ser bom para você. Hã? Aquilo que vai ser bom para você. Aquilo que vai ser bom para você? Você pediu, mas o que vai ser bom para você. Exatamente. Mas olha como que Kardec colocou. É aquilo que você pedir, Deus vai conceder. Olha o que ele vai conceder. Coragem, paciência e resignação. É isso que a gente quer? É isso que a gente acha que a gente quer? Coragem para suportar o que tipo a pessoa da nossa frente. Paciência, se você pedir paciência, que vem gente difícil. Concorda? Meu Deus, eu estou tendo paciência. Ué. Ele vai te dar paciência. Ele não vai tirar o diferente da sua frente. E a gente já percebeu isso, né? Ele normalmente fala até nos centros, menina, está numa fase que eu... Então, você vai ter coragem, paciência e resignação. Mas eu estou cansada de aturar. Então, se pedir com perseverança, você vai ter coragem, paciência e resignação. Aí ele fala assim, e Deus te concederá mais ainda. Olha só, gente. Deus vai te conceder mais ainda. Sabe o que Deus vai conceder mais ainda? Meios para você resolver seus problemas. Meios, instrumentos. Para resolver. Instrumentos, meios. Para resolver os seus problemas. E ele diz assim, ainda fala mais. E ele dará também, e mais ainda, e ele permitirá mais ainda que os bons espíritos te intuam, para que o fruto do resultado seja seu, não deles. Olha aqui, vocês não acham isso bonito, não? Eu acho fabuloso. Resolve o nosso problema de dúvida de oração, não resolve? E soluciona de uma forma não mística, né? Então não tem místico, tem o quê? Tem uma ciência ali, né? O que é a fé, segundo a doutrina espírita? Aquela que pode enfrentar qualquer época, em qualquer situação, não é isso? Então, em qualquer situação, em qualquer época, se você orar com perseverança, você vai ter coragem, vai ter paciência, vai ter resignação, vai aparecer um meio para você solucionar seu problema, aí você não sabe como, porque a gente quando nem percebe, a própria lei manda instrumento que, meu Deus, eu não imaginava solucionar dessa forma. Quem não passou por isso? Porque você fixa num ponto e outro ponto para lá, você nem imagina, não é? Então, a prece e a situação, o próprio universo, não é um universo numa forma mística, não. Você se entende? Você acionou pelo fundo cósmico universal aquela área que tem aqueles recursos. Ele vai vir. Isso tem, com certeza vai vir. Não vem porque, quer ver uma coisa? Fulana, uma amiga, queria vender uma coisa prática, queria vender uma casa, não sei o quê. E falou, nossa, eu estou vendo há quanto tempo vocês já querem vender esse apartamento? Aí ela, pois é, nós não conseguimos. Eu vou dizer para você por quê. Tem intimidade para te falar. Uma hora você diz que quer vender, outro marido fala assim, não, a gente também pode alugar. Uma quer vender, outra quer alugar. O outro, não, mas a gente precisar. Vocês ainda não decidiram se quer ou se não quer. Para acionar, tu tem que ter convicção do que você quer. Na hora que você tem dúvida, você bloqueia. Isso não é autoajuda. Isso é Kardec falando lá, se você perseverar,
para você perseverar, você tem que saber o que quer, concorda? E tem que saber que aquilo funciona. Então, se perseverar, você vai acionar o fluido cósmico universal, porque os pensamentos se cruzam, mas não se misturam, e vai atrair para você, por causa da força magnética astral. Não tem jeito, isso aí é ciência, é mesmo. Isso é médio, isso é ciência, isso aí é fluido cósmico universal, isso é fluido magnético, ele vai funcionar, não tem como não funcionar. Então, vai vir os meios, só que nunca vem do jeito que a gente imagina, porque a gente sempre quer que quem nos ajuda é a pessoa que a gente elegeu para nos ajudar. Porque o outro me dá orgulho, você ajudando por fulano, que eu malhei pra caramba a vida inteira. Aí bate o nosso orgulho, às vezes a pessoa está oferecendo, não, pode deixar, já resolvi. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa indulgência, essa falta de indulgência com outros instrumentos para nos ajudar, bate no meu orgulho, bate na minha vaidade, aí eu digo que eu não fui ajudada. Então, a intuição é outro elemento que ele traz para a gente, a questão que Deus vai permitir que os bons espíritos, quem não tem bons espíritos ao redor da pessoa? Não tem um ser humano que não tem um anjo de guarda, concorda? Você não reencarna sozinha, sempre com o anjo de guarda. E quem mais sabe de você são os anjos de guarda. Aí você apela para todos os santos, menos com o anjo de guarda. Porque a gente tem carinho do Vicente Menezes, a gente tem carinho do... Tem, mas é o teu anjo de guarda que está ali conhecendo todas as suas naturezas. É ele que vai entrar em contato com quem você quer. É ele que vai, porque ele conhece. Não, fica bom. Passa a imagem no sonho do Dr. Vicente Menezes, passa a imagem no sonho, porque pode, é só magnetizar uma coisa. Passa aí de Francisco de Assis, passa aí. Mas é o anjo de guarda que está fazendo isso. Então ele vai te intuir, porque ele sabe todo o panorama. E vai fazer de uma forma que não prejudique a sua reencarnação. Porque existe, não tem como a gente negar as provas e expiações, não tem como negar isso. Prova e expiação, a expiação ela não dói, é para doer mesmo. Porque a gente só vai dar um pulo de evolução com doendo. Leon Denis, capítulo do problema do ser da dor. Tudo sofre. No céu, na terra, tudo sofre. Porque faz o processo para a gente ampliar o grau de consciência das coisas, tem que ser alguma coisa que nos cause um atrito, que nos faça sair daquele momento gostoso. É só assim que a gente vai dar salto, que a gente vai começar a pensar. A questão de evolução é pensar diferente. Tem nada a ver a evolução da vida material, não. Essa é a obrigação de todo mundo evoluir. Cada um no seu patamar tem que evoluir. Vai ficar ali parada, não tá bom, não, tem que ficar no belo. Tudo no universo é regido pelo belo. Por que a gente vai negar o belo? Porque a gente vai negar a necessidade do bem-estar. Não é riqueza, é bem-estar. Por quê? Porque a gente traz aquela imagem de igrejas tradicionais de que para alcançar o reino dos céus tinha que ser pobre. Aí vendia tudo, dava. A doutrina espírita acabou com isso. Acabou com isso. Você, inclusive, tem que dar conta, é a parábola dos talentos, né? E tem que produzir. Só que agora a gente já faz um processo de arrependimento no sentido de começar a pensar melhor. Só vai pensar melhor se tiver ideias melhores. Onde a gente vai andar ideias melhores, se de nós mesmos a gente está acumulado de ideias encrostadas do passado. É lendo. É lendo doutrina, é lendo evangelho. Então Jesus já foi declarado que ler as cartas evangélicas nos resgata de uma acomodação. Aí você diz assim, mas muita gente mexeu. Ler as cartas evangélicas não é pensar em quem mexeu, é pensar em Jesus falando aquilo. Você resgata do universo aquela cena e aí você entra, é um outro vibe que você fica mental. É tentar tirar o que é a essência do que está sendo falado. E não só aquela letra e fica presa aquela coisinha, não. Entende? Para isso precisa estudar, pesquisar, refletir, conversar com pessoas. Tem gente que traz cada interpretação que Deus não tinha parado para pensar nisso.
Às vezes ela está sendo instrumento, às vezes ela está sendo aquela pessoa que foi enviada para ajudar você a ter o instrumento para solucionar aquele problema. Mas aí não pode ser alguém que você tem um estereotipo da pessoa ideal para fazer aquilo. A gente elege, né? Algum estereotipo, né? E tem que fazer a idolatria. Ou tem que ser o presidente do centro, tem que ser aquela pessoa do movimento espírita, o ícone. Mas para a gente, às vezes, vai ser a pessoa que mal está chegando na casa. Mas com um pensamento diferente, que você não ouviu ainda. Para resumir, isso que Kardec fala. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 3, que é o método. Ele diz: não existe professor e mestre na doutrina. Não existe mestre. Mas ele fala, mas existe ensinar. Ele usa a palavra ensinar. Um pode ensinar o outro. Como se divulga a doutrina? Ele diz pela conversação. Isso que ele está falando aqui. Essa conversação pode ser através de uma palestra presencial, de livros, revistas, online, agora está tendo um evento online, mas é sempre conversando. O que um ou agora está conversando, eu estou ensinando a vocês. Na outro momento, eu vou estar sentada ali, ou no computador, ou com o celular na mão, aprendendo aquilo que aquela pessoa está me ensinando. Então, mestre não existe. Porque é um entendimento da alma. Então, precisa ter evolução do senso moral, onde você tem evolução cognitiva, mas não do senso moral. Então, você não vai conseguir ser professor daquele assunto. Você vai conseguir falar com palavras, arrumar as ideias a nível cognitivo, mas não vai atingir o coração do outro, porque você não atingiu o seu. Então, não existe professor, mas a gente pode conversar sobre o assunto. Então, isso são as palestras de casa espírita. Então, essa questão da indulgência do dia a dia, ela permeia o tempo inteiro todas as nossas atitudes mentais, não só corporais. Mentais de reflexão, não só do que eu estou acostumada a pensar, aquele conjunto de ideias que eu estou acostumada. Essa faz a gente progredir a nível material. Mas o que faz a gente verdadeiramente entender a suavidade do crescimento da alma é uma reflexão muito profunda, e para isso tem que dar muito mergulho, não é um dia só não. Não é uma década não, são décadas ou encarnações. Mas a gente está no caminho porque nós estamos imortais. Então não se preocupar nessa existência que patamar eu vou atingir. Eu já estou no caminho. Eu já estou engajada no projeto de Jesus para o homem de mundo de regeneração. Que é o quê? É a mudança interior de cada um de nós. É a indulgência que eu tenho que ter. Primeiro, por quê? Comigo. Se eu não tenho indulgência comigo, se eu me empolgo, se alguém fizer uma crítica, parece que me desarvora, aí eu não tenho indulgência nem comigo, eu vou ter com o outro. Tá? Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos, sempre que vocês convidarem, a gente está aqui presente. Muita paz para todos. Bom, antes da prece, né, na hora da gente encerrar esse momento do estudo, eu queria só lembrar que semana que vem a gente não vai ter a palestra pública domingo, tá? Que é domingo de carnaval. Então, o centro não vai estar em funcionamento, está em recesso, né? Primeiro agradecer aqui a irmã Helena pela disponibilização dela de nos transmitir esse estudo, né? Que a gente possa aproveitá-lo aí na nossa caminhada diária. E vamos então novamente fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos, vamos agradecer primeiramente por essa oportunidade de estarmos aqui, escutarmos essa mensagem, esse estudo que a nossa irmã Helena nos trouxe. Pedir a Deus Pai, ao Mestre Jesus, que nos oriente e nos ilumine o nosso caminho, para que a gente possa
andar com passos mais seguros, nós possamos trabalhar em nós tudo isso que a nossa irmã